Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Grazi. Boa noite, Marilu. Tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Estão vendo bem? Ouvem bem? Vamos esperar mais um pouquinho aí para o pessoal entrar. Tudo bem, né? Beleza. Beleza, Vera, bem-vinda aí. Vera Loyola. Legal, pessoal. Bom, estamos aí com mais uma live, 8 horas da noite agora em ponto. O pessoal vai estar chegando. Rosilene também está chegando. Fernanda Lima também está entrando aí agora. Bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda, Rosilene. E sempre fazendo aquela introdução, considerando aí a temática das lives, né, dessa coisa de grandeza e realização, sempre uma ideia de discutir as coisas, discutir os momentos de vida, discutir as nossas jornadas aí, menos pelo ponto do sucesso e da riqueza, e mais pelo ponto da grandeza e da realização. E aí, putz, tem muitas coisas novas aí no ar, muitas novidades, e o tema que eu estou sugerindo hoje aqui, eu vou explicar por que eu aventei a possibilidade de falar sobre o futuro. Quero comentar isso com vocês, esperando o pessoal chegar mais um pouco. E aí, com isso, vou dando uma boa noite aqui para a Juliana. Bem-vinda, Juliana. Gustavo, bem-vindo. Boa noite para você também. Lembrando, né, turma, que Brinkman também está chegando aí. Bem-vindo, Brinkman. Lembrando que na terça-feira passada eu estava lá no evento com o pessoal da Citrosuco, né? Todos devem conhecer a Citrosuco aí, uma das maiores, se não a maior processadora aí de suco de laranja do país e fornecedor aí de grande parte do suco de laranja que o americano bebe. E nós tivemos um trabalho muito bacana aí com o presidente da empresa, com os diretores de todas as áreas. Foi uma experiência muito legal que, num certo sentido, vou compartilhar um pouco com vocês também. Dá uma boa noite para o Genivaldo Primo, que acabou de chegar. Bem-vindo, Genivaldo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar, o pessoal está chegando. Eu fiz aqui uma provocação, né? Mandei uma mensagem hoje aí pelo Facebook, falando sobre o quanto que pessoas estão aí preocupadas com o futuro, quanto que as pessoas estão um pouco ansiosas com isso também, né? Se as pessoas estão vendo isso como uma ameaça ou como uma oportunidade, se dá para planejar. E, de certa forma, muito disso também é função do que eu tive a chance de conversar com os diretores lá da Citrosuco, no evento do qual eu participei e conduzi um seminário com eles aí de 3 dias. E esse tema futuro é um tema que assusta muito as pessoas. O futuro da empresa, o futuro da equipe, o futuro dos negócios, o futuro da vida, como se isso fosse uma parte muito estranha das nossas vidas, né? E eu tenho dúvida se isso é muito estranho assim. Mas a ideia é conversar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre essa palavra, o significado que essa palavra tem na mente das pessoas, e procurar desmistificar um pouco essa questão do futuro, né? Dizendo que o futuro ele pode ser algo que, de uma certa maneira, a gente possa construir, né? A gente possa planejar, a gente possa desenhar, a gente possa estruturar, e ainda assim não teremos garantia de atingir, mas aumenta a possibilidade, em outro sentido, reduz o risco de você atingir certos objetivos, seja você uma pessoa física, seja você uma pessoa jurídica. Só que eu vejo muito assim nas pessoas com as quais eu trabalho, e isso é uma regra geral, o quanto que essa história de futuro assusta as pessoas. E eu já comentei isso aqui em outras lives, que as pessoas têm uma relação com o futuro separada da relação do passado.
e separada da relação do presente, como se fossem três tempos distintos: o passado, o presente e o futuro, como se fossem coisas estanques. E não são. São coisas muito integradas. O presente hoje, ele é efeito de um passado, e o presente hoje é causa de um futuro. Então, esse é um primeiro entendimento que é importante a gente compartilhar. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Ademir, que está chegando. Bem-vindo, Ademir. Para a Grace, lá de Brasília. Bem-vinda, Grace. Berenice Michelon, estou te devendo uma chamada aí, né, Berê? Eu esqueci de falar com você nesse final de semana, vamos falar essa semana ainda. A Márcia Portal também chegou agora aí, bem-vinda, Márcia. Patrícia Arge também chegou. Chico chegou também, Chico Nogueira está aí também, bem-vindo, Chico. Beleza, turma, a galera está chegando. Então, o primeiro ponto assim, que merece uma atenção é essa integração dos tempos e não uma desintegração dos tempos. Eu acho uma besteira. Vou esquecer o meu passado. Não preciso esquecer o meu passado. Pelo contrário, meu passado é uma fonte de conhecimento e uma fonte de aprendizado enorme, né? Uma fonte de experiências acumuladas. Mas não posso garantir com o passado construir o futuro, porque o que me trouxe até o presente não necessariamente vai me levar até o futuro. Então, reconhecer o passado é uma boa prática, eu diria. Também não acho muito uma boa ideia ficar muito preocupado com o futuro, né? O futuro vai ser bom, vai ser ruim e tal. O futuro tenderá, no meu ponto de vista, a ser construído, né? Então, talvez a gente possa ter uma relação com o futuro entendendo o passado que eu tive e o futuro que eu quero ter. O passado que eu conheço e o futuro que eu imagino. Lembram dessa história de conhecimento e imaginação? São duas coisas distintas. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Denise, que chegou. Bem-vinda, Denise. Bem-vinda, Déia, também. Minha prima acabou de chegar. E a Rosilene faz um comentário aqui. Estou muito otimista. No LinkedIn, as grandes empresas estão se posicionando sobre os prós de contratar profissionais acima dos 50. Eu tenho 2 anos para me preparar. Estou me sentindo no início da carreira. Entendi, Rosilene. Legal, né? Interessante isso que você falou. Daria para a gente discorrer sobre isso um bom tempo aí. E a pergunta que eu te faria, e se você quiser responder, fica à vontade, mas você está otimista por causa das empresas que estão se posicionando, ou você está otimista porque você tem um plano que é seu, que não depende de empresa nenhuma? E se as empresas não estivessem se posicionando, você estaria otimista também ou você estaria pessimista? Ou seja, teu otimismo depende de um fator externo, ou seu otimismo está totalmente alicerçado nos seus valores internos? Essa é uma pergunta que eu acho que merece uma reflexão. E com isso, dou uma boa noite também para a Érica Ronde aqui, está chegando agora. Então, pessoal, veja, a gente está acostumado a ver o tempo como uma linha horizontal. Presente, passado e futuro. Eu queria convidar você a ver o tempo como uma linha vertical, onde o presente ele é o elo que conecta o passado com o futuro. O presente é o elo que conecta o passado e o futuro. E a Juliana fala aqui o seguinte, bom, a Rosilene fala aqui, só reforçou. Legal, beleza. E a Juliana fala assim, eu perdi o medo do futuro quando passei a planejar, definir metas e estratégias, mas sempre preparada para os percalços que virão, pois as realizações não dependem só de mim, como um PDCA. Um PDCA é um ciclo de planejamento, desenvolvimento, checagem e planos de ação. Né, um PDCA que vai girando. E quando a Juliana fala que as realizações não dependem só de mim, também merece uma reflexão aí. Né? Uma coisa é uma realização não depender só de mim, ou seja, depender dos outros. Outra coisa é uma realização interdepender dos outros, ou com os outros. Então tem uma diferença entre depender e interdepender. Qual que é essa diferença? Quando eu dependo, eu preciso do outro. Quando eu interdependo, eu quero que o outro participe. E eu não tenho só uma opção. Eu vejo muitos líderes que não conseguem enxergar opções e eles se colocam no papel de depender das suas equipes para gerar resultados. Mas ele tem opções.
de treinar a equipe, de motivar a equipe, de orientar a equipe, até de demitir pessoas da equipe, se ele precisar ou quiser. Então, ele não depende, a não ser que ele tenha medo de liderar. Aí ele vai depender mesmo. E a Patrícia Lemos também acabou de chegar. Bem-vinda aí, Patrícia. Então, pessoal, o primeiro ponto é esse, mas a Juliana fala coisas relevantes aqui, né? É razoável acreditar que se pode perder o medo do futuro, ou amenizar esse medo, ou aumentar o grau de confiança no futuro, quando você passa a planejar, a definir metas, quando você passa a montar estratégias e ações e constrói esse caminho fazendo as medições, as checagens e os planos de ação de correção. E sim, interagindo com as pessoas que são importantes no processo, envolvendo, engajando, motivando-as e fazendo fazer parte desse processo aí. Isso é muito bom. Esse é um caminho muito legal. Então, olhar o futuro é um exercício de imaginação, muito mais do que um exercício de conhecimento, né? Eu não sei sobre o futuro, mas eu posso imaginar o futuro. Eu posso idealizar o futuro, eu posso criar o futuro, eu posso sonhar sobre o futuro. E com isso, então, eu posso transformar esse sonho em objetivos, em metas, em estratégias e ações, e ir caminhando em direção a isso. Eu vou ter que só regular e aprender a me perceber como é que eu lido com os meus medos, com a minha confiança, com as minhas crenças que fortalecem, com as crenças que limitam, com as interferências externas, pessoas que dizem que não vai dar, não tem jeito, e pessoas que podem falar, o país está em crise, vai continuar em crise, e se você se deixar abater, você compromete o teu futuro. Percebe? Então, todo aquele sonho que você idealiza, que você não realiza, é uma parte do futuro que você elimina, de uma certa maneira, né? E o futuro você vai construindo com o teu tempo, e o teu tempo é o que você tem de vida. Isso é relevante, né? Tem muitas pessoas que já pararam de olhar para o futuro. E tem muitas pessoas, inclusive no mundo corporativo, cujo papel é criar o futuro, elas têm medo. Porque para ela construir o futuro, ela vai ter que pensar num futuro para ela também. E ela vai ter que desenvolver habilidades e competências e skill e perfil para fazer coisas que ela nunca fez, porque no futuro nunca existiu. O futuro nunca aconteceu. O futuro é algo novo para todo mundo. Por isso que nós temos que pensar no futuro e nos prepararmos para esse futuro. Nos recursos internos, nas nossas crenças, nos nossos valores, no nosso estado emocional. Isso é muito importante. E aí eu concordo com a Juliana. Então, nesse sentido, a gente começa a perder o medo do futuro e, na verdade, aumentar a confiança no futuro, porque eu tomei decisões, eu fiz escolhas, eu decidi que o meu futuro será dessa maneira, eu decidi que o meu futuro será morando num lugar tal, trabalhando num lugar tal, ganhando tanto, porque isso vai me proporcionar alguma coisa relevante. E o que isso vai me proporcionar? Algo que a gente chama de valores. Coisas que são importantes e prioritárias nas nossas vidas. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Clau, que chegou agora. Bem-vinda, Clau. Para Camila também, que chegou agora há pouco. Para Lucimar também, que chegou. Para André Oliveira. Bem-vindo, André. E a Vera fala o seguinte: para ver o futuro eu uso a fé. Ainda que eu não vejo com os olhos naturais, eu crio o que eu quero pela imaginação e deixo meu coração sentir como se já existisse. Vera, essa é uma técnica, um hábito, uma prática muito bacana de você construir o seu futuro na sua mente, construir o seu futuro no seu cérebro, na sua cabeça, porque a gente já falou disso aqui em outras lives. O cérebro, ele não distingue muito bem o que é real e o que é imaginário. Se você se conscientizar, se concentrar, se você fechar seus olhos e imaginar o futuro, você quase sente essa emoção que um futuro bem imaginado pode te proporcionar. E aí o sistema começa a trabalhar nesse sentido, né? E aí o efeito, é o poder de usar um recurso que todos temos, e que na medida que muitos vão crescendo e se tornando, entre aspas, aí, adultos, vai perdendo que é a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar, a capacidade de criar coisas novas, diferentes daquelas que você já fez durante toda a sua vida. Então, o perigo de você
e acumulando idade é você ficar tão cheio de passado que você não consegue mais encaixar futuro. E isso é perigoso, né? Eu conheço pessoas de 40, 50 anos que já falam assim, na minha época era diferente. Como se fosse uma entidade numa outra dimensão vindo na Terra falando na época que ele era vivo era de uma maneira X. Então, cuidado com essa história de quanto mais idade você vai tendo, quanto mais idade eu vou tendo, é claro que eu vou tendo muito mais passado. Mas eu posso e devo e quero, no meu caso particular, continuar olhando para o futuro. Até com mais compromisso, porque eu tenho mais experiência, eu tenho mais idade, tenho mais vivência das coisas que eu já vivi. E isso pode ser muito útil para construir o meu futuro. E aí vem o desafio, né? O futuro pode ser uma ameaça se pessoas se colocarem numa condição, numa zona de conforto. Mas o futuro pode ser uma tremenda oportunidade se as pessoas se colocarem no espaço do desafio, naquele lugar onde você necessariamente irá se desenvolver, necessariamente irá expandir seus limites, necessariamente irá desenvolver habilidades novas. E muitas delas, como a Juliana mencionou mais cedo, muitas delas a redução do medo, e melhor dizendo, o aumento da confiança. Então, imaginar o futuro, acreditar que o futuro é possível, é o primeiro passo para você começar a construir. É exatamente como faz um arquiteto, um engenheiro, quando projeta um prédio. Primeiro, a imagem do prédio vem na cabeça dele. Depois ele joga aquilo para um papel, num croquis, num rascunho. Depois ele faz daquilo uma planta. E depois ele faz daquilo uma maquete. Aí depois ele faz aquilo realidade. Faz sentido esse processo aí, pessoal? Isso é uma coisa que vai amenizando um pouco a pressão, diminuindo um pouco esse medo do futuro que as pessoas têm, por aquilo que elas julgam ser incerto. Mas na medida em que você faz aquilo que a Vera falou, que você cria o seu futuro pela imaginação, você começa a antever esse futuro, ele passa a ser conhecido, ainda que imaginário. Mas você já vai se familiarizando com ele, né? Há quem diga que as crianças têm amigos imaginários com os quais elas têm uma intimidade tremenda. Você pode criar uma intimidade tremenda com o seu futuro, se você quiser. A questão é que construir um futuro dá um certo trabalho. E na medida que esse futuro é construído e a presença de outras pessoas fazendo parte disso é importante, aí tem uma temática relacionada, voltada para essa questão dos relacionamentos, né? O que eu vejo hoje nas empresas nas quais eu trabalho, que as pessoas que estão liderando o negócio, elas não geram mais resultado, portanto, não geram mais futuro com as suas próprias mãos, e geram esse futuro a partir das mãos de outras pessoas. E ele precisa dominar uma habilidade que é relacionamento. E muitos têm medo de fazer isso. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Roberta. Bem-vinda, Roberta. Chegou atrasada, mas está aí com a gente. A Tatiana também chegou agora. Bem-vinda, Totel. Boa noite. E a Vera fala assim, faz total sentido. E a Juliana fala o seguinte: tenho que planejar, definir prazos e metas, mas sempre considerar que o caminho vai mudar, pois o outro pode não estar na minha sintonia. O contexto você pode mudar e devo estar preparado para mudar a estratégia e a parceria, sem nunca deixar de curtir o caminho percorrido até meu objetivo. Se eu ficar bitolado no objetivo, não aprecio a paisagem da viagem, e se eu continuasse a tua frase, não me tornaria uma pessoa melhor. Porque a metamorfose que acontece na gente não é quando a gente chega no objetivo, mas é quando a gente está percorrendo o caminho. Então, isso, Juliana, que você escreveu, para mim, é perfeito, é corretíssimo. A escrita, a forma, me soa muito familiar, mas algumas pessoas têm dificuldade de principalmente definir o que elas querem para o futuro. O objetivo que ele quer atingir lá na frente. É muito difícil para a maioria das pessoas definir essa meta clara lá na frente, porque ela não tem ideia do que ela quer. E ela não tem ideia do poder que ela tem de fazer escolhas do que ela quer. E aí me chama a atenção uma possibilidade que eu quero checar com vocês, que é o seguinte. Eu não acredito que as pessoas tenham somente medo do futuro. E essa é uma provocação que eu quero fazer para você, com você e com todos que estão aqui nos ouvindo. Eu acredito que as pessoas têm um certo medo de
se dá conta de que, para buscar o futuro, ela tem que largar o presente. Ela tem que largar o que ela conhece. Ela tem que se aventurar por um outro caminho. Ela tem que deixar para trás o que ela conhece. Entende? Então, tem uma frase do Cristóvão Colombo que fala bem isso, né? Você nunca vai cruzar o oceano se você tiver medo de perder a margem de vista. Essa frase ela é muito poderosa, né? Você nunca vai cruzar o oceano. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Ó. Você nunca vai cruzar o oceano se tiver medo de perder a margem de vista. Olha que frase, que coisa impressionante, né? E aí que a Vera fala, é aí que o bicho pega. Aí a Márcia fala, sai da zona de conforto. Então, e veja, Márcia, se a gente fica muito tempo na zona de conforto, essa zona de conforto gera um desconforto, né? Passa um domingo inteiro no sofá da sala vendo televisão. Pô, nas primeiras horas do dia é maravilhoso. Depois do almoço já começa a dar um calor danado. À noite você está com dor no corpo já, de tanto conforto que você tem. Então, provocar não digo essa saída da zona de conforto, mas essa busca pela zona do desafio. Eu não quero sair da zona de conforto, eu quero ficar lá. Mas eu também quero buscar a zona do desafio, a zona que vai me expandir, a zona que vai me desenvolver. E aí as relações são necessárias, né? A gente se desenvolve muito nas relações que a gente tem, com as pessoas com quem a gente tem muita afinidade e com as pessoas com quem a gente não tem tanta afinidade assim. Pessoas nos desafiam mais de um lado, menos de outro lado. E uma coisa que assim, eu tô me reambientando agora, né? Eu até postei outro dia aí que eu fui fazer uma visita lá na Live University, que é uma escola de negócios muito legal que tem aqui em São Paulo, ali na região do Itaim. E conversei com umas pessoas lá, me convidaram para lá bater um papo e tal, e acabou que a gente acertou e eu vou começar a dar umas aulas de liderança e estratégia lá, né? E estava conversando com a professora que coordena o trabalho, e ela me falando da experiência acadêmica dela, e eu falando da minha também, e como que eu vi e vejo no mundo acadêmico professores sem nenhum apetite mais para aprender, apenas com o apetite de ensinar. Isso é um perigo, porque, no meu ponto de vista, um professor ele é um aprendiz que compartilha seus aprendizados com o aluno para facilitar o aprendizado do aluno, até co-criando coisas com ele. Então, um professor não ensina mais muitas coisas para os alunos, mas o professor ajuda os alunos a aprender. E aprender para quê? Para que ele possa construir um futuro diferente. E essa busca por esse futuro diferente só vai ser possível se eu trabalhar minhas crenças. Porque a frase do Cristóvão Colombo, se você nunca vai cruzar o oceano, se tiver medo se tiver medo de perder você nunca vai cruzar o oceano se tiver medo de perder a margem de vista. Aí a pergunta é, o que vai acontecer se você perder a margem de vista? Qual que é o medo que se tem quando se pensa em perder a margem de vista? Qual que é o ganho que você tem em se manter onde você está? E por que esse ganho é tão poderoso a ponto de te impedir de ir para lá? Né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Valquíria, que chegou agora. Bem-vinda, Valquíria. Bem-vinda a Solange também. Elas têm estado bem presentes aí no Face, fazendo comentários legais, me desejando sorte. Obrigado aí, Valquíria. Obrigado, Solange. E a Solange falou aí, Ju, aí, ó, me identifiquei totalmente com a Juliana. Que bom, bacana. É bom que por aqui a gente pode fazer novas amizades também. E depois vocês podem se conectar aí pelo Face e conversarem sobre coisas que forem do interesse de vocês. Isso é muito bom também poder criar essa rede aqui entre nós. Então, veja, muitas pessoas veem o futuro como ameaça e muitas pessoas veem o futuro como oportunidade. O que faz as pessoas verem o futuro como ameaça
e o futuro como oportunidade. O que você acredita que seja? Pensa um pouquinho nisso. E eu dou uma boa noite aqui para a Silvia Bruneta, que chegou agora. Bem-vinda, Silvia, amiga querida aí. Solange dando boa noite. Pensa, o que faz pessoas sentirem medo do futuro e o que faz pessoas sentirem entusiasmo pelo futuro? Isso tem muito a ver com a forma de pensar. Pensa aí, me dá 30 segundos que eu preciso fazer um negócio aqui rapidinho. Espera aí, pensa aí. Não, porque agora. Fazendo um jantar aqui, eu e a Lívia, aí fui botar uma batata no forno lá. Bom, aí a Berê fala aqui, ó. Berê tem coisas legais para compartilhar com a gente, pessoal. Ela está passando por experiências muito interessantes. Berê, hoje eu não prometo, mas amanhã a gente vai fazer um contato pelo WhatsApp para você me contar aquela experiência lá que você teve, que eu já assisti também e quero saber mais. Então a Berê falou aqui o seguinte, ó. Estou no olho do furacão, trabalhando esse medo do futuro depois da live 29, onde tu provoca que para seguir em frente devemos fazer o caminho inverso. Foi o que eu fiz sem ter esse entendimento até aquela live. E fichas caíram. Nessa volta que estou fazendo, percebi que não me identifico mais com essas pessoas e nem comigo mesma. Todos mudamos, minha dificuldade agora é ressignificar essa volta e ter entusiasmo com o futuro. Legal, Berenice. Vamos conversar sobre isso então, porque eu acho que existe uma responsabilidade minha nesse processo teu aí e quero estar do teu lado para te apoiar. Então não vamos deixar de falar sobre isso não. Eu vou até te mandar aqui uma mensagem aqui no WhatsApp. Opa. Vamos falar amanhã, tá bom? Para a gente não deixar isso aí no ar, não. Porque esse caminho inverso que a Berê está mencionando, pessoal, é um caminho que numa das lives eu falei que a gente nasce num ambiente de amor, vive uma experiência de dor, começa a criar máscaras e uma persona para se proteger dessa dor, essas máscaras colam na gente e a gente vai viver no mundo. E o caminho de volta é esse caminho, do mundo, para as máscaras, para a dor e para o amor, para a essência nossa. E eu falei isso na live 29. Quem quiser saber mais disso, pode ir lá no YouTube e ver essa live 29. Se tiver dúvida, me pergunta aí. E aí sim, aí a gente pode... você fala uma coisa bem importante, né? Eu posso dar novos significados para o passado e isso me entusiasmar para o futuro. Porque se eu estou preso a uma lembrança ruim, eu não posso mudar o fato que aconteceu no passado. Mas eu posso mudar o significado que eu dei para ele naquela época e que significado eu posso dar para ele hoje. E eu posso reinventar o passado, eu posso mudar o meu passado se eu quiser me predispor a dar um novo significado para o passado que eu vivi naquela época. E a Marilu fala aqui o seguinte, olha, ela fala o seguinte, eu acredito que seja a falta de um foco, de um motivo para seguir em frente. Bom, pode ser. Deixa eu pensar no que você escreveu aqui para a coisa não ficar solta. Aí você falou aqui, ó, se não há um combustível, um carro não anda. Um avião cai e o barco não segue, né? Para mim, falta motivo mesmo. Então, Marilu, aí é importante a gente colocar, bom, pelo menos eu te dar um entendimento disso, né? Combustível não é meta. Combustível não é meta. Combustível é recurso, né? Então, nós podemos ter e temos recursos internos que nós usamos como combustível para nos fazer caminhar em direção à meta que a gente quer. E quando você fala que falta de um foco, na verdade, eu leio, né, e penso que é falta de uma meta, falta de um objetivo. Porque eu preciso de uma imagem para foco é uma palavra que se origina da física, da ótica.
eu não posso ter ou deixar de ter foco se eu não tiver uma imagem para visualizar. Então, pessoas falam assim, o fulano tem que ter foco. Tá, mas ele tem que ter foco em quê? Ele tem que ter uma meta visualizada para ele poder botar foco nessa meta. E foco em que sentido? Essa meta ser tão nítida, tão clara, que ele enxerga aquele negócio. Aí sim, ele colocou foco, ele focar. Aí ele vai e segue o caminho. Eu estou dando umas paradas aqui, pessoal, porque o sinal está apontando como muito baixo aqui e eu estou repetindo algumas coisas na hora que o sinal volta, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Eduardo Marques, que chegou agora também. Bem-vindo, Edu. Então, Marilu, um carro anda com combustível, mas em que direção? Um avião anda com combustível, o barco também, mas em que direção? Né? O combustível, então, é um recurso. E nem diria que o combustível é a motivação, né? Eu acho que a motivação pode ser o combustível e não o inverso. Talvez seja só uma questão de semântica aí, vai. Então, assim, o futuro, e eu acho que a Juliana foi muito feliz quando ela fez aí as suas considerações, porque o desafio que eu estou vendo nas empresas com as quais eu estou trabalhando, e tem surgido muitos trabalhos novos, muitas empresas, muitos projetos novos aí acontecendo, quer dizer, a agenda vai apertar muito de agora em diante, é o quanto que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de definir metas. É impressionante aquilo que o Gustavo está falando, falta de objetivo, né? Plausível ou desafiador, ou seja o que for, mas falta de um objetivo. Aí eu pergunto, o que impede pessoas de estabelecer objetivos? Pensa nessa pergunta. O que impede pessoas de estabelecer objetivos? E aí, Tati, verdade, está interrompendo sim. Acho que o sinal está meio intermitente. A gente estava com um pessoal da NET aqui na região fazendo uma manutenção ontem e eu não sei se já terminaram. Então, me desculpem por isso aí, mas estou tomando cuidado de quando o sinal volta, eu repetir o que eu tinha acabado de falar na fase final. Então, o que faz? Bom, deixa eu aproveitar e dar um alô aqui para a Tatiane Terreaga. Bem-vinda, Tatiane. Bem-vinda, Tati Prestes. Tudo bem? Como é que você está? Depois tem que te contar novidades lá de Elanco, viu? Estive por lá recentemente e vou voltar lá em breve. Depois eu te conto. Aí a Denise fala assim, o que impede pessoas de estabelecer objetivos? O medo da mudança. É uma resposta. A Solange responde aqui, falta de autoconhecimento. Olha que essa resposta é forte, hein? E essa resposta é muito poderosa. E eu acredito muito que a escola do futuro, né, a formação do futuro vai ser sobre pessoas, vai ser sobre valores, crenças, princípios, elementos humanos, porque todo o resto está na internet já. Todo o resto está na internet. Todo conhecimento que você queira de física, química, matemática, e o grande desafio que eu estou vendo, e para mim está sendo uma baita oportunidade, é ajudar diretores que são muito bons nas suas chamadas funcionais, na sua posição funcional. O cara é ótimo em logística, o cara é excelente em finanças, o cara é sensacional em marketing e vendas, mas eles não são bons no humano. Eles não são bons em relacionamento, eles não são bons em autoconhecimento, como a Solange falou. E aí a Solange fala assim, no caso das organizações do mundo corporativo, falta de conhecimento dos valores da companhia. Aí, Solange, até desafiaria mais isso. É falta de estabelecimento dos valores da companhia, porque os valores já estão lá. A gente tem que trazê-los à tona e confirmá-los através dos comportamentos da liderança, principalmente. Entendeu? Esse é um trabalho importante de ser feito. Eu fiz uma dinâmica sobre valores com a diretoria daquela empresa que eu mencionei mais cedo, e no início, todos muito seguros, eu conheço meus valores, quando a gente fez o exercício no final, o pessoal já estava em dúvida se conhecia mesmo. E aí uma pergunta que é muito dolorosa é o seguinte, o que você fala sobre valores é uma fala sua,
é uma fala que você aprendeu com alguém? Né? O que você diz que é valor seu é seu mesmo, ou você está dizendo isso porque esse é o ser idealizado que você quer mostrar para todo mundo? Pô, isso gera um incômodo. Né? Até a palavra de 3 diretores, Vinato, você está me gerando um incômodo. Eu falo, opa, então eu estou fazendo o meu trabalho. Porque esse é o meu trabalho, é gerar incômodo em você. Porque o futuro que você vai precisar construir como diretor dessa empresa não é um futuro simples, singelo, simplório. Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo, e você tem que criar perfil e talentos e habilidades para lidar. Bom, deu uma falhada aqui, eu estou voltando agora. Né? O mundo que a gente está vivendo vai viver esse mundo mais complexo aí. Então, Solange, show de bola, é isso aí. Autoconhecimento e valores da corporação e valores do humano também, do líder que a pessoa é. Muitas pessoas não sabem seus valores. E a Roberta fala aqui o seguinte, aí tem vários comentários, vamos lá. Eu gosto dessa parte que tem muito comentário. Roberta fala assim, ó, desde nossa última conversa via WhatsApp, tracei algumas metas e saí da minha zona de conforto. Para traçar metas, precisei deixar de viver única e exclusivamente o presente e passei a ver alguns fatos do passado como aprendizado. Show! Só tenho a te agradecer. Hoje posso dizer que estou mais feliz. Gratidão. Mérito seu, Roberta. Muito bom. Parabéns. É disso que a gente está falando. Né? Ressignificar o passado, assumir a propriedade sobre ele, assumir a responsabilidade sobre ele e transformar o passado numa alavanca para o futuro. Eu quero muito convidar vocês, e aí essa nossa live está me chamando a atenção para isso, para a gente começar a pensar no seguinte. Em vez da gente ficar com aquela ideia fixa de sair da zona de conforto, pensa na possibilidade de buscar a zona do desafio, a zona do aprendizado, a zona da expansão. Né? Eu não quero sair da zona de conforto, na verdade ninguém quer, mas eu quero desenvolver a habilidade de buscar a zona do desafio, a zona do aprendizado, a zona da evolução. A zona da expansão. Essa zona é importante. Eu não preciso fugir de lugar nenhum. Eu só vou me ausentar da zona de conforto por um momento, que lá na zona do aprendizado é diferente. A temperatura é mais alta, o chão é mais tremido, o barulho é um pouco maior, e final de semana, em algum momento, você volta para se recompor, para se observar, e depois você volta para a zona de desafio de novo. Então, nossa vida vem para a zona do conforto, descansa, depois vai para a zona do desafio e aprende. E a vida segue sem essa necessidade de fugir de uma zona ou fugir de outra, mas sempre buscando as zonas que não são importantes no momento importante. Né? A Marilu fala aqui, eu acredito que é o conformismo, o medo de sair da zona de conforto. É isso aí. Mas é o que eu disse, né? Perpetuar-se na zona de conforto vai te dar uma dor nas costas tremenda. Né? Dá escárias no corpo, fere o corpo, dá problema na coluna. Quer dizer, a zona de conforto é de conforto até um certo ponto. Depois é uma baita zona de desconforto. E a Rosilene fala, faz todo sentido, legal. E o Gustavo fala aqui o seguinte, ó. Puta, que legal, galera. Muito comentário, isso é muito bom, eu gosto assim. Hoje eu tenho dificuldade de estabelecer o tamanho e a amplitude das metas a serem buscadas. Olha que legal isso aí, Gustavo. Cara, imagina o seguinte. Suponha que alguém tem uma meta financeira, tá? E esse alguém ganha aí, sei lá, R$2.000 por mês. E o cara fala o seguinte, pô, em 10 anos eu quero ter R$1 milhão. Qual o problema do cara falar um negócio desse? Qual o problema? Qual que é o medo e qual que é o risco que eu tenho, ou que você possa vir a ter, ou que qualquer um de nós possa ter, em estabelecer o tamanho e a amplitude da meta? Porque é um exercício isso, um exercício indolor, é um exercício didático, um exercício teórico, às vezes até lúdico, que não vai causar mal nenhum. Entendeu? Então, Gustavo, queria me colocar à tua disposição até no off aqui, no Messenger ou no WhatsApp, se você quiser depois eu te mando meu telefone, ou pelo Messenger aqui do Face, que é um canal que a gente já tem, para você falar para mim, se você quiser, óbvio,
Vinato, putz, eu quero definir uma meta numa área X da minha vida, mas eu estou com dificuldade de estabelecer o tamanho e a amplitude dela. Porra, eu tenho certeza que em muito pouco tempo você vai definir esse negócio. Entendeu? Pensa nisso aí, tá? Aí a Patrícia fala aqui, ó, falta de clareza. A maioria sabe o que não quer, mas não sabe exatamente o que quer. Você está absolutamente certa, Patrícia. A maioria de nós foi criado, né, sabendo o que não pode, o que não deve, o que não é aconselhável, o que é feio, mas não fomos, de uma certa maneira, estimulados a buscar o que quer, o que deve, o que pode, o que é bonito, o que é bacana, o que é harmônico. Então a gente fica meio nessa de exclusão, né? Fica meio nessa de, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Tudo bem. Mas o que você vai fazer? Você vai fugir do que você não quer ou você vai buscar o que você quer? E aí tem uma metáfora que é muito simples, que pode ajudar o Gustavo, me ajuda muito e ajuda muita gente, que é o seguinte. Sempre que você pega um táxi, o que você tem que saber? Com muita clareza. Você tem que ter clareza de aonde você quer ir. A rua, o número, o prédio, o andar. Você não pega um táxi e fala, me leva na região da Berrini. Tudo bem, você pode até no início falar, me leva na região da Berrini. Lá eu vou te dizer para onde eu vou. Aí na região da Berrini, agora você pega ali a Juscelino e me deixa no Shopping JK. Aí pronto, aí você foi especificando isso ao longo da viagem, não tem problema. Mas você tem que ter um lugar de chegada, senão não vai chegar. É tão simples quanto isso, né? Não vai chegar. Aí o Wesley chegou aí, bem-vindo Wesley, bem-vindo aí. O Ademir fala que deu ruim aí, travou, mas espero que tenha melhorado agora, né? E a Rosilene fala assim, repetição de aprofundamento, fica na aparência. E Rosilene, depois dá se você não se importar, dá uma comentada nesse teu comentário para poder fazer um contexto, porque eu acho que eu perdi alguma coisa. Né? Repetição de aprofundamento, estou entendendo? Está escrito repetição se aprofundamento, fica na aparência. Depois me diz aqui o que você quis dizer com isso. E aí a Márcia fala que expandir a zona de conforto. Pô, isso é legal, Márcia. Você tem uma zona de conforto e você expande essa zona de conforto para uma zona de aprendizado. E você ganha familiaridade com essa zona de aprendizado. Daqui a pouco ela fica confortável, você expande um pouco mais. E você vai se expandindo continuamente. Bacana isso que você falou. Expandir a zona de conforto. Muito bom. E a Solange fala aqui o seguinte, olha, eu busquei recentemente a zona do desafio em vários aspectos da minha vida, a partir de uma enorme decepção em um relacionamento pessoal. Está sendo maravilhoso para mim. Solange, relacionamentos pessoais são fontes inesgotáveis de crescimento, de desenvolvimento, de ampliação de zona de conforto, de autoconhecimento, de busca pela independência e, consequentemente, a interdependência. Busca dessa plenitude individual que nós temos e que pode ser suplementar quando a gente encontra alguém que vale a pena. Entendeu? Muito bacana isso aqui. Parabéns. Que bom que você aproveitou esse momento que sempre é um desafio para todo mundo, uma decepção, e transformou isso em algo. Bem-vindo, Fábio, Rossac também, sempre presente. E a Solange arremata aqui, ó. O plano saiu completamente fora da meta e foi obrigado a redefinir o caminho. Está sendo incrível. É isso aí, sabe? Os planos são nossos GPS, mas eles não são o território. Se no meio do caminho você decidiu ou precisou decidir mudar o caminho, cara, reprograma o Waze e vai embora, entendeu? Sente a dor, que é do processo, dá um tempo, respira, dá uma retirada, faz uma retirada estratégica para cuidar da emoção, como a gente falou na live passada, né? O eu inferior, o eu superior, a dor emocional, que às vezes quando bate ela é forte e precisa ser cuidada, igual uma gripe, igual uma infecção, e depois você volta para a estrada de novo, segue o caminho e recalcula a rota, né? Se você não chegou ao seu destino, recalcule a rota. Muito bom, excelente, Solange. E o Fábio falando, boa noite, ainda trabalhando, mas veria a gravação. Legal, Fábio, é isso aí. Trabalhar é bom, é importante.
Bom, mais comentários aqui, ó, da Solange. Faz todo sentido. Tem que definir o alvo e tentar seguir o plano. E estar preparado para mudar o caminho rapidamente. Eu diria que nós podemos definir esse alvo, devemos seguir o plano e devemos estar preparados para mudar o caminho. Às vezes rapidamente, às vezes lentamente, às vezes no nosso tempo, que é mais premente, ou mais confortável, ou mais desconfortável. E aí uma sensação de autoconhecimento, que você falou mais cedo. Essas experiências nos dão opção ou condição de nos conhecer cada vez mais e melhor. Isso é muito importante, né? Ter essa autopercepção, essa autoavaliação, essa autoobservação e essa autocorreção. Esses são um mundo muito voltado para fora, mas nem um pouco voltado para dentro. E aí vem aquela provocação do humano que nós somos, como é que a gente vai se preparar para ser esse humano que a gente quer ser. E o melhor estímulo, ou um bom estímulo, pode ser o futuro. Né? Que humano você quer ser no futuro? Você foi um humano no passado, tem sido esse humano que você é no presente, mas quem você quer se tornar no futuro? Quais são suas áreas de desafio? Quais são suas áreas de expansão? Né? Gostei dessa história que a Márcia colocou aqui. Qual é a próxima onda que, se você expandir, você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais capaz, em todos os aspectos, físico, emocional, intelectual e espiritual. E quem são os seus desafiadores maiores? As pessoas que mais te desafiam nisso. São elas que vão te ajudar a chegar nesse estágio mais ampliado de você mesmo, ainda que gere esse... Amplie a você essa zona de conforto, essa zona de expansão aí, tá? Excelente, pessoal, muito bom mesmo. E aí eu acredito para a gente rever essa história do futuro. Dá para a gente rever essa história no futuro. Viva não está aqui. A Livinha está aqui comigo hoje, eu pedi para ela dar uma olhada no negócio lá. Espera só um pouquinho, galera. Viva! 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 Dá uma olhadinha lá na batata rapidinho. Vê se precisa dar uma virada nela lá ou dar uma... Oi, voltou. Deu uma saída e voltou. Essa nossa conversa pode estar nos dando a oportunidade de dar uma ressignificada nesse temor do futuro. O Eduardo faz um comentário aqui que é o seguinte: o grande desafio é viver o agora. Olhar para trás, dar o significado, ok. Planejar suas metas para o futuro, ok. Às vezes sabemos o que queremos, a dificuldade é tornar objetivo aquilo que é subjetivo. Eu quero trocar pelo eu vou. Eu quero trocar pelo eu vou. É difícil, aí a necessidade de metas, ações claras, métodos, ferramentas e coaching. Visitar o modelo pensador na prática. Isso aí, Edu. É bem disso mesmo que a gente está falando. Tudo bem, Viva? A Rosilene fala aqui o seguinte: os valores nas empresas, eles repetem sem se aprofundar. As ações não condizem com o que praticam. Os líderes, agora você falou a pessoa. Os líderes. Isso aqui é papel dos líderes. Não é das empresas. As empresas não existem. O que existe são empresas com líderes ou sem líderes. Né? Os valores das empresas, elas repetem a equipe. Eles se tornam desacreditados, eles criam essa descrença neles próprios. O clima fica horrível e gera uma satisfação total. Acabam gerando discórdia e criando funcionários egoístas e bajuladores. Sem definição dos valores, os objetivos da empresa ficam em último plano. Infelizmente, é muito comum. Rosilene, isso é tão comum com empresas quanto com pessoas. Presta atenção nisso aí. É tão comum com empresas quanto comum é com pessoas. Pessoas que não conhecem os seus valores, pessoas que não conhecem as suas metas, pessoas que não conhecem suas crenças. Pessoas que não conhecem nada disso.
E a Márcia fala que batata no forno com azeite, alecrim, queijo ralado é top. É isso mesmo. É com azeite, sal e pimenta do reino. Sem o queijo ralado, a gente bota aí depois. Muito bom, pessoal. Muito bom, então. Tudo bem, Viva? Então tá. Bom, então vamos lá. Então é isso aí, pessoal. O futuro não precisa ser... Voltou aqui, deu uma sumida, voltou. Quero te convidar a pensar nisso, a pensar em dedicar um tempo, né? Não sei se vale a pena voltar a falar nisso, mas no final do ano passado, início desse ano, a gente liberou aí um e-book, né, que fala muito dessas coisas também, exercícios diários. Aí o Fábio Rossac trabalha muito com ele, segundo ele me falou. Vai lá, busca esse e-book, pô, pega esse material para te ajudar. Exercita isso diariamente. E se precisar de algum apoio, entre em contato, me aqui pelo Messenger, tá bom? Pessoal, olha, o ato chegou hoje está um pouquinho intermitente mesmo. Mas estava falando que o ato chegou agora, a Sueli também chegou agora, boa noite. Eu vou começar a me despedir de vocês, talvez a gente acabe um pouquinho mais cedo, só para eu poder dar uma atenção aqui. Mas eu queria muito que a próxima live nossa fosse um tema sugerido por vocês. Pensa aí, pensa em acha bacana, pensa num tema que te instiga, que te incomoda, que te desafia. Queria muito que isso é... E porque tá travando muito também, Sueli, eu estou achando melhor a gente já ir ainda aqui com calma, né, encerrando por aqui, daqui a pouco o pessoal vai dando boa noite, eu gosto sempre de dar boa noite para todo mundo, não deixar ninguém no vácuo aí, então talvez a gente acabe uns 2, 3 minutos mais cedo hoje. Mas eu queria muito convidar você a dar uma dica, né, me manda aí pelo próprio feed aqui do Facebook ou no Messenger, me manda um tema que você acha que seja bacana, que a gente possa trabalhar na próxima live. A próxima live estaria prevista para o dia 13 de outubro. 13 de março, vai. Que é terça-feira que vem. Só que é bem possível que terça-feira que vem eu tenha um compromisso. Um compromisso importante. Né? Eu vou estar no Rio. Tem aniversário da minha sobrinha dia 9 agora, sexta-feira. Estamos todos indo para lá, a maioria de nós pelo menos vai. A Lala não vai porque ela tem aí um simulado na escola, mas a Lívia vai comigo, a Fran vai encontrar comigo lá. Na segunda tem uma reunião no Rio e na terça tem um compromisso à noite, que se confirmar, depois eu falo para vocês o que é, mas é um evento de entretenimento aí. Se não confirmar, a gente faz a live dia 13. Mas se não puder estar na live no dia 13, turma, dia 20 a gente vai fazer. Então vai ter tempo aí para a gente pensar num tema bem bacana, tá bom? Então, olha... Obrigado aí pela presença. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Marilu falando, maravilha, muito bom. Beleza. Marilu, obrigado aí também. O Wesley mandou um tema aqui, animal, valores versus conveniência. Isso é muito legal. Gosto dessa provocação, Wesley. Vou anotar. A Tatiana falando, sempre muito bom te assistir. Sempre muito bom a gente estar junto. Eu acho que é uma dinâmica bem já familiar, né? Mas estou estudando umas coisas aí para a gente fazer isso de uma maneira melhor, turma. Eu quero ver se a gente faz uma coisa em breve, assim, bem mais legal do que a gente está fazendo aqui agora. Mas está bacana. A Deia falando, minha prima, adorei essa live, boa noite, valeu, Deia. Bom, você está por perto também. Juliana Cesana entrou agora, bem-vinda, Ju, mas já estamos aí na fase dos agradecimentos e da hora de dar tchau. Sueli, ok. Legal, Márcia, obrigado aí. Bom jantar para você também. Valeu, Edu, obrigado também pela presença. Berenice também, sempre muito bom. Denise falando aqui, abrindo minha mente, boa noite. Eu estou expandindo, né, a zona de conforto. Gostei, Márcia. Vamos usar isso aí também. Gustavo, obrigado por mais essa aula, né, uma aula co-criada, né? Hoje vocês participaram muito disso e é muito bom quando vocês perguntam, quando vocês fazem os comentários. Obrigado a todo mundo que fez comentários de extrema relevância, todos eles muito, muito densos e muito consistentes, o que faz toda a diferença. A Lucimar, boa noite, Lucimar, até sempre. Tatiana, obrigado, Luiz, pena que peguei pela metade, mas sempre bom te ouvir.
Mas depois vê lá o gravado, Tati, tá na íntegra aí, com algumas falhazinhas, porque a conexão realmente hoje não está lá, essas coisas. Rosilene, adorei principalmente a frase para pensar. Preciso ter coragem de perder a margem de vista. Essa é a ideia, Rosilene. Para a gente merecer o outro lado do oceano, a gente precisa querer largar a margem de lado, né? A Solange mandou uma boa aqui também. Boa noite. Esse tema me deixa muito animada sempre. Presente, passado e futuro, traçar planos, definir metas. Legal, Solange. Sempre que precisar aí, manda as mensagens e a gente vai conversando. Até a próxima, Sueli. Chicão, gratidão sempre. Boa noite, boa semana também. Juliana falando boa noite. Aí, Solange, Juliana também adorou você. Legal, a gente juntando a turma aqui, isso é muito bom. A Vera falando, amei, hoje foi profundo, esclarecedor, gratidão. Valeu, Ademir, também, obrigado, muito bom a presença. Roberta falando, boa noite, gratidão, sempre estou engateando para alcançar minhas metas, mas é isso aí, vai engateando, vai devagar, porque a gente está com pressa, né? O mais importante é a direção, não a velocidade. Se a direção estiver errada, eu estiver indo muito rápido, eu me distancio com mais velocidade. Então vai devagar, mas vai firme. Você vai ver que no longo prazo a diferença é absurda, é animal. Pessoal, então é isso aí, ó. Patrícia Age, mais uma vez, obrigado, Binato, até breve. Então, ó, são 56 minutos aí, indo para 57, são 5 para as 9, acho que está de bom tamanho. Obrigado aí, pessoal, pela presença mais uma vez. E dia 13, pouco provável de eu estar presente aqui com vocês, porque meu time joga o primeiro jogo da Libertadores aí, lá no Rio, eu quero assistir, Vasco e Universidade do Chile. Mas se dezembro eu não for, a gente faz a live, tá bom? Mas aí a gente vai ter tempo para desenvolver o tema. Se não surgir nenhum tema, eu vou pegar aquilo que o Wesley convidou aí, que é valores versus conveniência. Gostei desse negócio e é o primeiro tema aí da lista. Se não pintar mais nenhum, a gente vai trabalhar esse tema aí. Tá legal? Gente, boa noite, boa semana, força sempre, boa jornada e vamos com tudo, ok? Valeu, turma. Até a próxima. Tchau.